Oi, oi, Ti já tá aí? Espera só um pouquinho que eu já te chamo. Deixa eu só colocar o comentário aqui. Isso. Oi, Olá, tudo bom? tudo? E tu? Tudo ótimo. Que bom ter você aqui. Obrigada por ter aceitado participar. É um prazer imenso estar aqui com vocês, contigo e com as pessoas que vão olhar essa gravação, estar aqui ao vivo com a gente. É um tema que eu gosto muito de falar sobre meditação e adorei o convite, muito obrigada. Acho que a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui. Sim, sim. É legal para quem não sabe, deixa eu só começar assim apresentando. O pessoal está entrando ainda. Então, Uhum, para quem não sabe como vai funcionar, a gente tô fazendo a semana de equilíbrio, né, da mente. Essa semana é focada na nossa mente. Então, formas que a gente tem de acessar, né, partes que a gente uhum. conscientemente nem sempre acessa da nossa mente. Então, e a meditação eu acho é maravilhoso, né? Eu pratico não com tanta frequência como eu gostaria, mas achei maravilhoso e a forma como você faz eu gosto. Então, para explicar, realmente que nem todo mundo sabe que dá para todo mundo fazer, né? Tem muita gente que tem Uhum. essas dúvidas, será que eu posso? Será que eu não posso? Então, obrigada mesmo por ter vindo e para a gente fazer esse bate-papo e realmente esclarecer todas as dúvidas do pessoal. Então tá, pessoal, para quem não sabe, não me conhece aqui, meu nome é Tiele, né? Eu sou formada em nutrição, mas eu trabalho como terapeuta. Eu trabalho com ferramentas de reprogramação mental e uma das ferramentas que eu uso muito na minha prática clínica é a meditação. Agora, na quarentena, eu comecei a fazer meditações ao vivo no meu Instagram, e eu e a Emiliana, a gente se conheceu por isso, acabou fazendo uma meditação lá comigo. E bom, como eu noto muita diferença na minha vida e na vida dos meus clientes, por isso que eu resolvi fazer essas meditações ao vivo. E para trazer a consciência das pessoas, como é muito mais simples e muito mais fácil do que muita gente pensa, né? Que isso que Sim. tu falou ali, de será que meditação é para todo mundo? Eu até não sei qual que são. Tem essa pergunta? Porque tu fez um perguntas e Mais ou respostas, né? menos, mais ou menos. Então, eu separei as perguntas assim, mas é legal assim falar também. Tem perguntas similares, não é exatamente essa, mas pode já começar com essa, então que não tem problema nenhum. Aham. Então, assim, ó, eu até hoje eu não tive nenhum caso de pessoa que se prejudicou com a meditação. Não com a meditação que eu trabalho na minha prática clínica, tá? Eu acho que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos tipos de meditação. Então, assim, uma meditação orientada, ela raramente dá algum efeito, tá? Eu conheço, para não dizer que eu nunca vi, eu já vi uma cliente minha que ela teve um problema com meditação, mas ela fazia uma meditação budista e ela trabalhava com muitas. O que aconteceu? Ela meditava, mas ela tinha várias questões a serem resolvidas dentro dela. Então, Uhum, quando ela entrou para dentro e se deparou com essas questões, para ela foi muito chocante. tá. Então, o que muitas vezes a gente faz no trabalho terapêutico é olhar o que são essas questões e como a gente pode encaminhar essas questões para a pessoa ter um grande benefício com a meditação. Mas Uhum. isso são raridades. A maioria das pessoas tem muito benefício a partir da técnica meditativa. O que acontece é que muitas vezes a pessoa acha que não vai conseguir meditar porque é ansiosa, porque tem muitos pensamentos, eu não consigo parar, eu sou muito agitada. Tem aí Uhum. os agitados, os que não É. conseguem parar. Foi uma das perguntas, inclusive. Acho que essa é a maior dúvida, né, do pessoal. Ai, não é pra mim, a minha cabeça não para. Todo mundo fala isso. O que é importante a gente trazer é que a nossa cabeça, vamos dizer assim, não para, porque ela é programada para não parar. Nós somos seres pensantes, então a gente está o tempo todo pensando alguma coisa, né? Quem está entrando aqui entra,
nessa live, eu falo alguma coisa, você já começa a interpretar o que eu tô falando. E já começa a vir vivências, ou coisas que você pensa, ou já ouviu falar, começam a vir à sua mente enquanto você tá me escutando. Então, a nossa mente, ela tem essa programação de natureza, de interpretar, de trazer pensamentos. Então, quando eu paro e penso assim, gente, agora eu tenho que parar de pensar, não posso... O que muito acontece? Meditação, eu não posso pensar nada. Aí começa a vir um pânico. Por quê? Porque você para, tá, agora eu não vou pensar nada. E começa a vir aquele monte de pensamento. Não, mas eu não posso pensar. Ai, que horror, mas eu não consigo ficar um segundo sem pensar. E aí a pessoa começa o quê? A entrar em conflito com uma coisa que é a nossa natureza. Nós somos seres pensantes. Então, claro que a meditação, ela é pra gente tomar consciência o que tá na nossa mente e a gente aceitar. Então, é quando a gente gera um fluxo de pensamentos. Eu deixo os meus pensamentos virem, e eu entendo que isso é natural, que eu sou um ser que estou o tempo todo pensando, o tempo todo julgando, e eu deixo esses pensamentos passarem por mim. O que acontece é que a gente acha que a gente é os nossos pensamentos. Então a gente cria uma identificação com aqueles pensamentos e a gente se agarra neles. Né? E ele passa, sou eu não paro de pensar. Sim, eu também não paro de pensar. Deixa eu te contar um segredo, eu também fico pensando. Por quê? Porque nós somos muito parecidos. Mas a meditação é para a gente trazer a consciência. No momento que a gente para de lutar com esses pensamentos, fica tudo mais fácil. Porque a gente traz a aceitação do momento. E quando a gente aceita esses pensamentos e deixa eles passarem por nós, fica tudo mais calmo e mais tranquilo. Depois acho que a gente vai seguir falando algumas orientações. Mas é muito importante a gente dar um direcionamento para os nossos pensamentos. A maior parte do tempo a gente deixa a vida nos levar. A gente vai vivendo tipo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que chega de pensamento, eu deixo que eles venham, que eles tomem conta de mim. Eu não dou um direcionamento, a gente não se coloca como observador do nosso pensamento. E é isso que é o grande desafio da meditação. Que a meditação, ela traz essa consciência. O que é essa consciência? Essa observação dos pensamentos. É eu sair um pouco de mim e conseguir observar o que está dentro e o que está vindo e o que está indo. E eu dar esses direcionamentos. Entender e identificar mesmo, né? O que acontece, o que eu tô pensando, por que isso é um sentimento, o que é, né? Muito do nomear também esses pensamentos. Me fala se eu falar alguma bobeira, mas o que eu faço é isso, assim, de identificar. E às vezes vem um pensamento que é para vir também, né? Por que agora na meditação que eu tô acalmando veio isso, né? Talvez depois da meditação refletir sobre as coisas que você lembrar, porque muitas vezes isso é muito fazem legal. sentido. Porque tem muita coisa que faz sentido depois, quando a gente se observa, né? Porque daí a gente traz esse momento de silêncio e consegue se ver mesmo. Porque muitas vezes na correria do dia a dia a gente nem sabe, nem identifica o que está passando pela gente. É resolver uma questão atrás da outra e não se dá esse tempo. Eu gosto de fazer 2 momentos, um momento da meditação e outro um momento de reflexão. Legal. E aí separar um pouquinho essas duas, mas é bem importante ter essa prática diária. Legal. Se for para definir o que é meditação, como você definiria isso? Difícil. Tem a definição. Eu defino como, para mim, meditar é a gente aprender a se amar, é a gente aprender a se olhar para dentro, é a gente aprender a se dar um tempo, é a gente deixar de olhar um pouco para o mundo externo e olhar para o nosso interior. E quando a gente medita, a gente se dá por conta que, na verdade, o mundo externo ele não existe. Que tudo que a gente vive é um reflexo daquilo que a gente tem dentro. Então, quando eu falo que o mundo está um caos, muito provavelmente o que está um caos é o seu interior, que você não está sabendo como lidar com as suas questões e com aquilo que o mundo externo está lhe apresentando. O mundo externo, ele apresenta situações. A maneira de lidar depende do nosso mundo interno. Então, para mim, meditar
é a gente olhar para o nosso interior, é a gente se cuidar, é a gente observar o que está dentro, é a gente colocar em caixinha, separar, organizar. E aí eu consigo visualizar isso no mundo externo. Então, para mim, meditação é muito mais que um relaxamento, entendeu? Porque a gente escuta falar muito como alguma coisa para elevação ou para relaxamento, mas é legal a gente entender que é muito mais que isso, é uma ferramenta muito poderosa que a gente pode usar para várias situações. Sim, muito legal. Foi ótima essa sua definição, fez muito sentido, assim, para mim também é exatamente isso. É o se conhecer mesmo, né? O parar um pouco para prestar atenção em você e no que está acontecendo dentro de você. Isso é muito mágico, muito legal. Porque é incrível, a gente presta atenção no outro, no filho, no marido, no mundo, e não se olha, não para ter um momento para si. Exatamente, exatamente. E existem tipos diferentes de meditação, ou meditação é uma coisa só? Como que funciona isso? E tem inúmeros tipos de meditação, tá? Tem meditação desde algumas meditações budistas, tem meditação que você pode se concentrar num mantra. Para quem está começando, talvez ajude bastante. Você pode botar um mantra e ficar repetindo esse mantra. Tem meditação com a chama da vela. Para quem não quer fechar os olhos, você pode observar um ponto à sua frente e ficar concentrado nesse ponto. Para algumas pessoas ajuda. Tem meditação de atenção plena, que agora está super em alta, né? A gente escuta falar bastante sobre mindfulness, sobre estar presente, consciente. Então, são meditações que nos trazem mais pro presente para sentir o corpo, sentir as emoções. Vamos lá, tem meditações terapêuticas, que são meditações que elas reprogramam algo na mente. Por exemplo, vamos supor que... Essa é uma meditação que eu uso bastante, tá? Então, acontecem situações na nossa vida e a gente tem dificuldade, por exemplo, de se libertar. A gente fica com aquilo voltando na nossa mente. A gente fica com rancor ou com má vontade com alguma pessoa que nos fez algo. Então, eu gosto muito de trabalhar uma meditação que eu chamo de meditação do perdão, que é a gente se libertar dessas situações que já estão lá no passado, mas pela maneira que funciona o nosso cérebro, a gente fica trazendo. Então, tem meditações terapêuticas tem inúmeras meditações terapêuticas, de perdão, aceitação, autoestima, para a saúde, equilibrar os centros energéticos. Então, dentro da meditação terapêutica, a gente pode fazer várias. Inclusive, da meditação terapêutica, eu gosto de trabalhar em assessoria individual isso, porque daí a pessoa traz a questão e a gente faz uma meditação terapêutica para ela. Então, isso é bem interessante. Por que, gente, isso? Porque a meditação, a gente pode reprogramar algo na nossa mente. Tudo que a gente faz depende do que a gente pensa. A gente não levanta um braço sem pensar alguma coisa. Então, se eu estou sendo corajosa na vida, eu estou indo em frente, resolvendo as minhas questões, meus relacionamentos, eu estou lidando de uma forma adequada, eu negocio soluções, eu tenho um pensamento que é alinhado com isso. Agora, por exemplo, quando eu tenho um pensamento de resignação, eu digo, não, todo mundo é igual, não tenho o que fazer, não dá, é difícil. Esse tipo de pensamento me coloca para baixo, eu acabo não tendo uma ação. Então, tudo parte de como você está pensando, como é o seu enquadramento mental. E com a meditação, a gente pode usar estados meditativos para alterar esse enquadramento mental. Por aqui, talvez você seja aí uma pessoa muito negativa. Existe como se tornar uma pessoa mais positiva, desde que você se reprograme para isso. E a meditação é uma forma muito mais rápida de ter essa reprogramação. Às vezes as pessoas ficam assim, como assim reprogramação mental? Que coisa mais esquisita. Mas, gente, é uma coisa muito simples. A gente tem uma maneira programada de pensar que te leva a um determinado objetivo, ok? Que pode ser aquilo que você quer, que, enfim, tanto financeiramente falando, quanto no trabalho, quanto nos relacionamentos, ou quanto na saúde mesmo, porque existem muitas doenças que são
Opa, deu uma travadinha aqui, eu continuo. Aqui travou. Opa, voltou? Agora voltou. Estavam me escutando? Repito. Você estava falando das doenças, quando travou Isso. aqui. Tá. Então, tem doenças que são psicossomáticas. Aquilo que a gente pensa está gerando uma doença. Sim. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma reprogramação mental, emocional, para aquilo que eu pensar gerar saúde. Entendeu? Então, por isso que eu digo que é reprogramação mental. É a gente programar a nossa mente para a gente ter aquilo que a gente quer. Seja paz, tranquilidade. Por exemplo, os ansiosos. Tem muitos ansiosos aqui. Os ansiosos, eles têm uma programação que leva a uma superativação do nosso sistema de luta ou fuga. E a pessoa acaba ficando extremamente reativa. O ansioso, ele é uma pessoa que está com o seu sistema de luta ou fuga sempre ativado. Então, essa pessoa se torna reativa, tem aqueles sintomas, taquicardia, suor nas mãos. A pessoa está o tempo todo preparada para lutar ou fugir, como um animal. Então, eu acho que uma das perguntas que tu me passou antes, que era sobre os benefícios da meditação. Eu posso emendar? Pode, vai. Porque uma coisa vai emendando da outra. Então, a Milena me passou que tinha uma pergunta que era relativa aos benefícios da meditação. Se era apenas tranquilidade. Para a gente entender os benefícios da meditação, a gente tem que entender como o nosso cérebro funciona. A gente tem um radarzinho interno que chama amígdala cerebelar, tá? Ele é um radar que está sempre ligado, procurando por qualquer situação de perigo com o intuito de nos proteger. É por isso que a gente tem uma tendência muito grande de se preocupar. Eu olho pela janela, vejo que está chovendo, fico pensando, será que vai estar frio? Será que eu tenho que levar guarda-chuva? Que roupa que será que eu vou? Por quê? Porque esse nosso radar olha a situação nublado, no nosso armário de memórias passadas, que é o nosso hipocampo, pensa, nublado, chove. Talvez já tenha acontecido de eu chover, passar algum trabalho, me molhar, passar frio, ficar resfriado. Então isso acontece muito rápido. A gente olha e já tudo. Nosso cérebro, que nem um computador, já vai associando e buscando, tá? É bom que a gente tenha esse radar porque ele nos protege de situações. O que acontece é que hoje em dia, com o excesso de estímulos que a gente tem, a gente acaba ficando mais ativado e recebendo muitas informações que a gente tem que lidar com essas informações. Muitas vezes a gente não lida de uma forma adequada e a gente acaba superativando esse radar. Então, esse radar é ativado. Quando eu identifico uma situação como um real perigo, por exemplo, minhas contas chegaram. Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Será que não vão me demitir? Como é que vai ficar essa crise? Será que eu vou ter dinheiro para pagar? E começa a entrar naquele ciclo de pensamentos de preocupação. Quando a gente fica envolvido com esse monte de pensamentos, isso ativa o nosso sistema de luta ou fuga. O que acontece? O hipotálamo, que é nosso cérebro, ativa a nossa suprarrenal e começa a liberar cortisol, adrenalina na nossa corrente sanguínea. E a gente fica preparado para lutar ou fugir. E é por isso que tem por isso que é importante vocês entenderem aqueles sintomas de ansiedade, que é taquicardia, suor nas mãos. Isso porque você está preparado para lutar, para dar em cima de alguém, para sair correndo, ou tem gente que paralisa, tá? Então, o que a meditação faz? A meditação faz com que a gente desative esse radar do medo e comece a ativar o nosso córtex, principalmente a área pré-frontal esquerda, tá? E ela é responsável pela nossa lucidez, resiliência, tomada de decisões lógicas. Então, toda vez que a gente medita, a gente desativa ou vai acalmando esse sistema de luta ou fuga e ativando o nosso sistema parasimpático, que é da tranquilidade, do bem-estar, do relaxamento. O que tem como consequência isso? Tá? Quando a gente está com o nosso sistema de luta ou fuga superativado, a nossa pressão sanguínea aumenta. A gente fica com mais glicose, com mais energia no nosso corpo para a gente estar preparado para lutar. Só que muitas vezes vocês concordam comigo que a maioria das situações que vocês se preocupam, elas não são reais? Você sai lutando com a conta que chegou e bate na conta. Não, né? Às vezes você tem vontade, talvez, de bater no seu marido, né? Quando fala alguma coisa, né? Entendeu? Mas aí você segura. Então você não libera tudo aquilo, aquilo fica no seu corpo, retido.
Então, quais os benefícios da meditação? Ela baixa a pressão sanguínea, por quê? Porque traz esse relaxamento, ela diminui o nível de glicose sanguínea, então para quem tem diabetes, tem algum problema assim, isso é bem legal, porque dá uma acalmada, reduz, melhora a frequência cardíaca e a respiração. Quando a gente medita e faz a respiração abdominal, isso faz uma massagem em todos os nossos órgãos. Ela aumenta a imunidade, porque quando a gente está com o nosso sistema de luta ou fuga superativado, a gente isso diminui a nossa imunidade. Então, quando a gente traz tranquilidade, serenidade, a gente está melhorando o nosso sistema imune, que é super importante, né? Principalmente no momento atual que a gente está passando. Uhum. Então, vamos lá. Pressão, o glicose, a imunidade, melhora também nosso foco, concentração e atenção, porque quando a gente está meditando, a gente está ativando essa região que é responsável por isso. A tomada de decisões lógicas melhora muito. Tá bom ou querem mais? Eu tô adorando isso aqui. Tem mais benefícios também, tá? Mas é muito legal. Melhora o sono. Olha. Melhora o sono. Pra quem tá querendo ter filho e não consegue, pra quem quer ter filho e não consegue, isso é bem importante. Porque tem gente que não consegue engravidar porque tá com o sistema de luta ou fuga ativado. Gente, nosso corpo é muito inteligente. Se você tá preparado pra lutar ou fugir, como é que você vai se reproduzir? O corpo está entendendo que você está num perigo constante. Perigo você não precisa trazer filhinho ao mundo quando você está precisando correr ou lutar. Entendeu? Então, rejuvenesce também, rejuvenesce, isso mesmo. Eu já vi dizer que quem medita parece 10 anos mais nova. Não sei se é verdade, né? Mas a gente tenta. Que dá menos ruga, dá menos ruga. Vocês estressam menos, né? Ai, tem um benefício que eu acho bem legal. Que eu até fiz um post no meu Insta. Um dos benefícios é que a gente... Lembra que eu falei daquele radarzinho que fica procurando possíveis perigos? Uhum. Então, quando a gente medita, esse radar ele fica mais equilibrado. Então, ele consegue entender o que são perigos reais e que eu tenho que liberar cortisol, adrenalina, para realmente... Uhum. Travou de novo. Não sei se é o meu ou o dela. E agora os comentários sumiram. Eu não sei se é o meu, não sei se é o meu ou o seu. Aqui você trava, acho que eu que travo pra você, né? Agora eu agora voltou. Como é que vocês estão, hein? Quem tá nos assistindo aí? Nos contem. Acho que... Tô vendo corações, adoro corações aqui. Sou dela sou eu ou sou o dela? Quem que é o dela, gente? É da Mileira ou da Tchelle? Me contem. Voltou. Tá tudo certo. Vamos lá. Eu achei bem legal, Tchelle, isso, porque muita gente acha que é só para acalmar, né? É só acalma. E é muito legal nossa, é muito benefício. E realmente ter essa parte do corpo mesmo, físico, de saúde, é muito gostoso saber todos esses benefícios, né? Porque bastante gente deixa de fazer porque acha que é só para se acalmar. E daí fala, não preciso disso, né? Eu não tô tão estressada, alguma coisa assim, e não faz. Mas se você vê todos esses benefícios que pode trazer, já é um super incentivo para começar a prática, né? Claro, porque a primeira coisa é a gente entender, o que eu ganho com isso? Porque, gente, é um esforço. Tudo que a gente precisa fazer esforço, a gente tem que estar muito consciente do que a gente vai ganhar. Porque a gente tem um bicho preguiça gigante dentro da gente. E se eu não tenho muito claro o que eu vou ganhar, eu não faço. Eu tenho certeza que muita gente não faz meditação porque não entende qual o real benefício que tem. E cada pessoa vai ter um benefício, porque depende de qual a situação que você está passando na sua vida no momento, né? Tem gente que vai sentir uma coisa, tem gente que vai sentir outra. E aí, temos mais alguma pergunta? Tá. Então, continuando aqui, daí, tá, vi os benefícios, quero começar. Como começar? Boa! Como começar? Bom, daí depende do que você gosta de fazer, tá? Tem várias pessoas que gostam de fazer meditações guiadas, que é o que a gente vai fazer aqui, que é alguém dando um direcionamento para você.
Normalmente fica mais fácil, tá? Quando você escuta música, então tem direcionamento, escuta minha voz, calma, daqui a pouco a gente vai fazer uma para vocês verem. Não, quero me desafiar a fazer sozinha. O que você pode fazer que lhe ajuda bastante, tá? Você pode pegar um mantra, alguns sons da natureza, você pode sentar. Eu indico sempre que sente com a coluna ereta. Por quê? Porque ela é uma técnica que é para você ter atenção, mas ao mesmo tempo relaxamento. Então, se você quer ter os benefícios que eu acabei de falar, você tem que fazer sentada. Eu sei que tem muita gente que faz meditação deitada, que tem inclusive da yoga, um relaxamento deitado. Mas aí é outro objetivo, tá? Tudo depende sempre do objetivo que você quer. Se você quer um objetivo de relaxamento, você pode fazer deitado. Que provavelmente, eu quero relaxar para dormir, por exemplo. Então, faz deitado. Porque daí você vai soltando e vai entrando em ondas cerebrais de sono. Para ter os benefícios que eu acabei de citar, tem que ser sentado. Por quê? Porque você tem que treinar essa atenção. Aquilo que a gente falou lá no início, de vir os pensamentos e a gente deixar ir, isso é um treinamento. E é esse treinamento que ajuda nesse processo cerebral de a gente se tornar mais focado, mais atento, para ter esses benefícios de foco, atenção e também daquele da amígdala ter mais consciência do que é realmente um perigo real e do que não é. A gente precisa fazer sentada e com essa atenção dos pensamentos, porque é esse treinamento que faz ter esse benefício. Ok? Legal. Então, quem faz relaxamento, deitado e tal, o que vai fazer? Vai fazer um relaxamento pronto para dormir. Quem não, eu quero ter esses benefícios que eu citei. Então, tem que ser sentado, tá? Você senta, eu indico que você experimente a respiração abdominal, tá? Que é? Você imagina, vocês já vão vendo aí uma posição para você sentar e a gente vai fazer uma guiada agora. Mas você já usa essa mesma posição depois se você quiser fazer sozinho, experimentar fazer essa técnica sozinho. Você senta com uma posição confortável. Eu gosto de avisar em casa. Avise em casa que você vai fazer uma técnica meditativa. Para quê? Para se acontecer alguma coisa não interromperem. Então você fica mais relaxada, você já avisou, tá? Então você já pode avisar aí. Que agora, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma técnica meditativa, então avise. Ela vai durar de 10 a 12 minutos. Então você avise aí o pessoal, olha, eu vou fazer uma técnica meditativa 10 a 12 minutos, por favor, não me interrompa. Peguem os fones. Para fazer guiada é bem legal os fones, tá? Porque daí você se concentra nos dois ouvidos naquilo que a gente vai estar falando. E menos sozinho, distração. Menos distração. Se você vai fazer sozinho e quer colocar uma música, também é legal usar os fones. Que daí você se concentra mais. A respiração abdominal, você imagina que a sua barriga é um balão. E que quando você inspira, você enche esse balão. Aí você segura o ar, solta e esvazia esse balão. Pode fazer sem essa respiração? Pode. Mas essa respiração muitas vezes é um facilitador de você desativar aquele seu radarzinho e ativar o córtex pré-frontal, ok? Então ele facilita a gente a sair do nosso sistema de luta ou fuga. Então para quem é mais ansioso, pode ajudar mais, entendeu? Pode ficar mais fácil. E aí como é que você faz? Você vai respirando. Eu gosto muito de usar a respiração. Lembra que eu falei no início que você pode usar a chama de uma vela, um mantra para se concentrar? Você pode usar a respiração também. A respiração, o movimento do seu corpo. E aí você fica lá, o tempo que você tiver. Pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos. Então, como que você faz? Eu gosto muito de determinar antes quanto tempo eu vou fazer. Para quê? Para não gerar ansiedade, para não ficar, ai meu Deus, vou perder tal coisa, vai dar tempo, não vai dar tempo. Tem um aplicativo que eu gosto muito, que ele chama Insight Timer, que lá você pode programar o tempo, a musiquinha, e aí pode dar um sininho quando você terminar. Porque daí você já marca bem direitinho o horário que você quer fazer, sabe? E daí tem esse guia para te ajudar.
pode facilitar, assim, para quem quer no início. Para quem fala inglês também, eu uso um que chama Headspace. E aí ele também explica Hum, como faz. É bem legal. A guiada é bem simples para quem é iniciante. Para quem fala inglês é um ótimo aplicativo, é gratuito também. A questão das mãos tem a ver, o que, que é isso? Você sabe, assim, aquela coisa de fazer assim com a segurar mão, os ter dedinhos. energia. Precisa ou não Olha, precisa? Qual a aí, diferença? o que eu gosto, tá? Que nem eu falei, cada filosofia usa alguma. Boa, segura o dedinho, faz com os dedinhos assim. Eu já fiz meditação que ia contando nos dedinhos assim. O que eu gosto é de colocar as palmas das mãos para cima e soltar, tá? Uhum. Porque quando a gente solta as palmas das mãos para cima, isso já é fisicamente um estímulo para o nosso cérebro que tá tudo bem. Porque vai dizer, né? Quando você tá nervoso, você fica assim, fica retendo, né? Então, quando você solta as mãos assim, isso já é uma postura de entrega. É a mesma coisa, aquela postura. É lindo, né? A gente vê as pessoas meditando com aquela postura, com as pernas assim, com os braços, com as mãos assim. Só que às vezes isso é uma tortura. Para você que está começando, muitas vezes é um horror. Entendeu? Então não se exija tanto. Sente numa cadeira, que você pode botar assim, solte as mãos. Se você gostar de ficar nessa posição, fique. Não há mal nenhum. Como for confortável, né? Porque senão fica o tempo inteiro Porque pensando na sabe o que, minha que perna. acontece? Às vezes a gente começa a complicar muito e daí fica difícil de colocar na rotina, ou daí Uhum. fica mais um fator pra gente desistir, sabe? Sim, Eu gosto muito de simplificar as coisas, porque daí a gente. Isso facilita. para tornar um hábito. Só um parêntese do aplicativo em inglês, bem legal fazer a guiada. Só eu queria dizer uma coisa, quando a gente for trabalhar com meditação terapêutica, que eu acho, se eu não me engano, no Headspace, eu não me lembro se tem ou não tem, Acho que não. é importante a gente usar a língua com A qual língua a mãe. gente foi, a língua mãe, Sim, sim. tá? Então, só para essa questão terapêutica, a língua mãe ela é É. bem importante, porque é ela que está mais forte no nosso inconsciente. Então, ela gera. Porque assim, ó, tem a nossa parte racional, mas o que faz a nossa real mudança é a nossa parte emocional. E a nossa parte emocional, ela é afetada com a nossa língua mãe, com aquela língua em que a gente recebeu a primeira educação dos pais, enfim, é isso aí. Sim, aí também tem a questão do ficar convertendo língua, depende também se você não fala inglês fluente, mas de terapia mesmo, até tratamento terapêutico também é importante ser com a língua mãe mesmo, né? Então, sim, acho que a Uhum, terapêutica faz todo sentido. Mas eu acho que uhum. não tem no aplicativo, pelo menos eu nunca vi, é só mesmo de relaxar e tal. E já vai ter um grande benefício. É. Pode usar tranquilo. Bom, vamos começar a meditação e depois a gente termina com as outras perguntas. Tem mais umas 3 perguntinhas, mas vamos fazer depois da meditação? Vamos? Estão prontos? Quem está aí com a gente, estão prontos para meditar agora? Escreve aí, gente. Sim. Põe a Isso aí, mãozinha, mande um avisa se tá coraçãozinho aí todo pra mundo gente. pronto pra gente começar. Avisaram pro pessoal aí. De Vou 10 a colocar 12 nossa minutos, musiquinha né? aqui. Isso aí. Legal. Vou colocar uma musiquinha aqui. Ah, sim. Para quem está entrando agora, a gente vai fazer uma meditação guiada. Pronto. Ainda dá tempo de você entrar aqui com a gente. Aí. Então, como é que é a posição mesmo? Coluna ereta, mãos com as palmas das mãos para cima. Se você fizer aquela respiração, fica perfeito, tá? Por quê? Porque a gente normalmente tem uma respiração muito superficial. Então, quando a gente já começa a inspirar, segurar o ar e soltar pelo abdômen, isso já traz um relaxamento. Você inspira, segura o ar e solta.
E você vai fechando os olhos. Quando a gente fecha os olhos, significa que nada no mundo externo é mais importante do que a gente olhar para dentro. E você vai inspirando lentamente, do seu ritmo, na sua maneira. Sinta o movimento do seu corpo, enquanto você inspira e solta o ar. E você vai se entregando para a música, vai se entregando para a minha voz. Se tiver alguma preocupação, ou alguma pessoa com você aí na sua mente, imagina que você tem uma porta na sua mente e você abre a porta e pede gentilmente para que essa pessoa, ou que para esse pensamento, para que eles se retirem. Porque esse é um momento só seu. É um momento de entrega. Você inspira, solta o ar. Pode fechar a porta. E agora você se sente. Sente o seu corpo. Sente o movimento do seu corpo. Veja se tem alguma tensão. Vá até essa tensão do seu corpo. E peça para essa tensão ir se soltando. Essa tensão pode ir descendo em energia pelo seu corpo. E veja ela descendo, indo em direção aos seus pés. E vai descendo as suas tensões, qualquer negatividade que esteja no seu corpo. Você imagina que seus pés estão em contato com a terra. E essa tensão, essa negatividade vai saindo pelos seus pés e indo até a Mãe Terra. A Mãe Terra recebe toda essa energia e ela transmuta essa energia e manda de volta para você essa energia transmutada, limpa, renovada. Vai entrando pelos seus pés e vai energizando os seus pés. Vai subindo pela sua panturrilha e vai energizando, relaxando, subindo pelos joelhos,
subindo pela coxa, energizando, tranquilizando, passando pelo quadril, equilibrando. Vai subindo, passando pelo seu abdômen, equilibrando, energizando todas as células, órgãos que tem aí. E essa energia em forma de luz vai subindo até chegar no seu peito e equilibra. E essa luz vai descendo pelos seus braços, soltando, tranquilizando, equilibrando. Essa luz vai subindo até o pescoço, equilibrando, energizando. E essa luz vai subindo até a sua face, equilibrando, energizando. E ela sobe, transcende o seu corpo. E essa energia de tranquilidade, de paz, de equilíbrio, forma uma bola de luz ao redor do seu corpo. Veja todo o seu corpo equilibrado, energizado. E essa bola de luz vai trazendo segurança, equilíbrio para todo o seu corpo. E essa bola de energia vai equilibrando e fazendo com que você tenha um dia tranquilo, energizado, focado. E essa bola de luz vai te trazendo segurança para que você passe por todas as situações, com todas as pessoas, ativando o melhor delas, o melhor das situações, o equilíbrio. Você inspira mais uma vez, solta e vai voltando para aqui e o agora, trazendo essa segurança, essa paz, essa energização para você levá-la ao longo do seu dia. E você abre os olhos, ativo e alerta. E aí, como é que foi? Quem estava aí com a gente? Teve alguém que foi a primeira vez? Deu uma relaxada. Eu adoro. É muito bom, né? De certinho, assim, é muito gostoso. Eu gosto muito dessa guiada, porque eu tenho um pouco de dificuldade também, que foi uma das perguntas assim, não consigo tirar os pensamentos. Quando é só silêncio, só música, para mim é um pouco difícil. Mas quando tem, assim, isso que você falou da energia de sentir cada parte do corpo, eu consigo concentrar muito mais e daí é maravilhoso. Então eu prefiro sempre fazer guiada, que tem alguma coisa assim,
Até eu realmente conseguir, às vezes eu consigo, mas é mais difícil. Eu realmente parar no silêncio ou só com a música e conseguir ficar assim 10 minutos fazendo. Que legal. E sabe que as meditações guiadas, elas nos ensinam a gente fazer sozinha depois. Porque quando a gente faz sozinha, o que a gente tem que fazer é se guiar. Então, quando você começa com as guiadas, você começa a entender o que a pessoa que está guiando faz que te acalma. Uhum. Sabendo disso, depois você pode experimentar fazer sozinha daquela maneira. Então, tu diz para ti mesmo, senta, relaxa, tu pode imaginar essa luz, sabe? Uhum. E fazendo sozinha. Se tu me permite, eu posso fazer um convite para o pessoal. Claro, claro. Eu tenho várias meditações guiadas no meu canal do YouTube. Então, se vocês quiserem, é youtube.com/Tchely Tomasi. E no meu Insta, eu faço toda terça e quinta meditações guiadas. Lá tem as gravações. Então, se vocês quiserem fazer junto comigo, gostaram, daí tem essa opção que elas ficam lá gravadinhas. Legal. E é cada semana, cada dia é um tema diferente que você foca. Às vezes eu vou fazendo por tema, dependendo às vezes eu trabalho alguns temas da semana e muitas vezes eu entro sem tema e acabo gerando uma conversa, a gente vai Legal. conversando, vai vindo, daqui a pouco vou fazer sobre isso. Que nem eu acho que foi da ansiedade, que foi a última que eu fiz sobre Legal. acho que vou fazer assim. Legal. Então, às vezes eu digo o tema antes, às vezes eu só digo depois, tá? Depende. Ó, a Carla tá falando, relaxei demais, prefiro guiado também, porque do nada eu tô pensando em pão de queijo. Eu também prefiro guiada para conseguir me concentrar. Uhum. Repete o canal, Tchely É Tchely Tomasi. Tomasi. Você escreve? Isso. Escrevo. Tomasi. Ali se tu entrar no meu perfil, o link que tem do perfil, ele já direciona para o YouTube. Tu entra ali, tem um sitezinho no perfil, que daí mostra ali as meditações. Fica bem fácil. Vamos só finalizar as perguntas, Ti. Vamos. Falar assim, sou muito inquieta, ansiosa. Eu consigo fazer? Aqui a gente já definiu que consegue. E daí, Consegue. assim, quando vem outras coisas na cabeça, o que fazer? Tá. Boa pergunta. Vem um pão de queijo na cabeça, né? Então, o que você faz? Você aceita esse pensamento? Ok, veio o pão de queijo na minha cabeça. Tudo bem. Pode. Assim como o pensamento vem, ele pode ir, tá? Se você ficar brigando, mas que saco, como é que veio esse pão de queijo na minha cabeça? Eu não acredito que eu tô aqui meditando e veio essa ideia de pão de queijo. Se você fica assim, aí a gente tá resistindo ao pensamento, tá? Então, daí fica mais difícil, porque você começa a entrar em luta com você mesmo. Agora vamos supor que eu tô meditando, tá? Um pão de queijo bem quentinho. Aí eu me dou por conta. O que eu faço? Ok, veio esse pensamento de pão de queijo. Tudo bem, agora a minha atenção é a respiração. Deixo o pão de queijo de lado e volto a minha atenção para inspirar, segurar o ar e soltar. Entendeu? Então você deixa que vai e volta a sua atenção para aquilo. Por isso que eu gosto muito de ter, quando eu vou fazer sozinha, um guia. Seja a respiração, seja um mantra, uma atenção ao pontinho, tá? Tô olhando o pontinho, veio o pão de queijo. Deixa que o pão de queijo vá, volto a minha atenção, que agora é observar o pontinho. Pronto, é simples. Entendeu? É só a gente tem que ter muita atenção para o que é a nossa conversa interna. Muitas vezes o que não está nos ajudando a meditar é porque a nossa conversa interna é de crítica, de autocrítica com a gente mesmo. A gente tem que aprender a ser nosso melhor amigo, que é se olhar, se aceitar, entendeu? Se uma pessoa estivesse meditando do seu lado, o que você ia dizer para ela? Você ia dizer, calma, né? É assim mesmo, mas tu consegue. Mas pra você não, pra você diz, mas tu é um fracasso mesmo. Mas não consegue mais nem fazer isso. Né? E fica se autocriticando, daí não tem como. E aquilo da negatividade que você falou, às vezes, sei lá, você tá tentando meditar, aí começa alguém buzinar na rua, aí você fica, ai, mas esse povo que não para de buzinar, né, na cabeça.
fica só pensando no negativo, ao invés de Isso! ouve a buzina não faz parte, é a mesma coisa, né? Não faz parte, volta Ai, aqui pra muito bem. respiração. É. Sabe que quando eu comecei a meditar, eu me incomodava muito com o telefone tocando. Aí era incrível que eu sentava para meditar, começava a tocar o telefone. Mas era assim, ó, que aquilo me incomodava. Aí depois que eu aprendi a soltar aquilo, nunca mais tocou o telefone, nunca mais ninguém me interrompeu. Foi uma coisa incrível. Por quê? Porque a gente aprende a soltar. Pra não dizer, olha só, pra gente dizer, nunca mais me interrompeu. Agora eu tava aqui meditando com vocês e entrou uma chamada. Não sei até se bloqueou ou não, mas eu já recusei. Ai, que coisa. Mas é legal, isso também vem muito, a gente fala muito na psicanálise, que não é de psicanálise, mas na terapia a gente fala, a gente tem o paciente que a gente precisa, né? Então, sempre a pessoa traz o que a gente precisa trabalhar. E na meditação é a mesma coisa. O barulho de telefone te incomoda, então até você entender que ele não tá te atrapalhando, você vai receber ligação todas as vezes que você meditar. Isso aí. Que volta aquilo, é o nosso interior, só tá refletindo aquilo que é a gente, entendeu? Exato. O que você precisa... Gente, a situação que tá na vida de vocês é aquilo que vocês precisam olhar, entendeu? Não é à toa que tá vindo, repetindo. Tem uma coisa pra você. E aceite. Aceite que fica mais fácil. Legal. E a última pergunta é: dicas para manter a regularidade. Como é que eu faço para todo dia, não todo dia? Quantas vezes você indica que faça por semana? E como eu faço para manter isso? Que dicas você dá? Boa pergunta. Eu indico que faça todo dia, nem que sejam 5 minutinhos, tá? 5, 10 minutos. Gente, se você não tiver 10 minutos para fazer uma meditação no seu dia, reflita sobre como você anda levando a sua vida. Porque são 10 minutos. Se você não pode ter 10 minutos para olhar para si, para ter para você, é o que eu digo, a gente tem que pensar. Ou a gente tem 10 minutos para cuidar da nossa saúde, ou depois a gente vai ter que ter esse trabalho para cuidar da nossa doença. Então, assim, são 5, 10 minutinhos. Tá, eu entendo, às vezes tem uma rotina que você, sei lá, todo dia eu consigo meditar? Praticamente sim, mas tem dias que não, tem dias que acontece alguma coisa que acaba, né, não dando, enfim, acontece. Mas eu gosto de ter a rotina de meditar todo dia. Sabe por quê? Porque eu acho mais fácil meditar todo dia do que meditar segunda, terça e quarta, por exemplo. Porque daí você tem que mudar a sua rotina para meditar naquele dia. Não sei, a ideia que eu tenho. Então eu prefiro colocar todo dia, que daí eu já crio a rotina com aquilo. Eu gosto de fazer pela manhã. Por quê? Porque eu acho mais fácil acordar e ter meus 10 minutinhos, acordar, lavar o rosto, escovar os dentes, fazer alguma coisa para sentar e aí fazer a minha meditação. Por quê? Porque não corre o risco de eu começar a me envolver com as minhas questões, resolver isso, resolver aquilo. Eu acho que fica mais fácil quando você acorda e faz, sabe? Quem tem filho, quem tem marido, sabe como é que é? Você acaba se envolvendo ou vai trabalhar, começa uma questão atrás da outra. Sim. Tem gente que funciona com, por exemplo, depois do almoço. Daqui a pouco você tem um intervalo legal de almoço e você consegue colocar 10 minutinhos ali no meio entre começar a tarde e o seu almoço. Talvez funcione. Talvez para você funcione antes de dormir. Sim. Né? Então, mas eu acho que o horário que você vai colocar a meditação tem a ver com qual objetivo você quer com essa meditação. Por exemplo, pela manhã eu gosto de fazer uma meditação com foco. Que, por exemplo, o que eu fiz aqui com vocês é um equilíbrio, uma tranquilidade para você levar isso ao longo do seu dia. Então, quando você faz pela manhã, você já acorda e já dá um direcionamento de como você quer viver aquele dia. Para dormir, ok, você vai ter um direcionamento para como vai ser sua noite. Daqui a pouco, se você tem muita dificuldade para dormir, é ótimo fazer uma meditação antes de dormir. Ou daqui a pouco, quando comecei a fazer o meu trabalho de autoconhecimento, de dar atenção para essa parte mental e emocional, eu tinha muitos baixos, que é normal a gente ter altos e baixos na vida, né? E às vezes a gente tem isso durante o dia. Eu tinha no horário do almoço. Então,
Eu fazia minha meditação de 10 minutinhos pela manhã e no horário do almoço eu tirava pelo menos mais 5 minutinhos para meditar, porque eu sabia que era um horário que eu ficava desanimada, que eu tinha vontade de dormir, mas eu tinha vontade de dormir muito mais pelo desânimo do que propriamente por ter sono. Não é cansaço, então, né? Não é cansaço de muitas atividades, não, era cansaço de desânimo. Então eu colocava uma meditação ali para ajudar. Pô, falei um monte de coisa, ficou claro, ajudou aí. Mas é legal você colocar em um dia, fixe um horário que fique bom para você e tenta fazer todo dia naquele mesmo horário, que eu acho mais fácil de acomodar na rotina. Eu ia falar isso. Rotina fazer a meditação fazer parte da sua rotina e não você incluir ela se der tempo, né? Tem que ser uma coisa que é ali, esse é o horário da meditação e isso serve para qualquer hábito que você queira ter. Tem um horário para ele, não é se der tempo eu faço, eu encaixo entre as coisas que eu tenho para fazer. Não, isso é uma coisa que você tem para fazer, você está determinado a fazer aquilo, então isso faz parte da sua rotina. E aí é óbvio que depende da vida de cada um, como você falou. O horário vai depender de como é melhor para você e qual é o seu objetivo com aquilo. Mas é legal determinar, assim, que é parte da sua rotina agora. Não você tá encaixando ali se der tempo. Acho que isso é uma boa coisa para manter também a regularidade na prática, né? Exatamente. Porque senão fica uma coisa passageira, que nem uma dieta. Eu vou fazer a dieta de uma semana. Detox de uma semana. Você se programa naquela semana e depois... Pé na jaca. Exatamente. Perguntaram se ia ficar salva essa live. Eu vou tentar salvar, sim. A última live que eu fiz, o Instagram não salvou. Então, assim, eu vou tentar salvar. A ideia é deixar salva, ou pelo menos eu salvo, pra gente poder, depois eu compartilho com vocês, se quiser postar no YouTube. Mas a ideia é que sim. Eu só não vou prometer, porque a última eu fiquei na mão, o Instagram é lindo. Então, se a gente conseguir salvar, vai ficar no YouTube também, tá? Eu salvo o vídeo. E a gente compartilha, mas sim. Isso aí. Eu ia perguntar se tinha mais alguma pergunta, mas eu acho que nem sei se a gente tá ali no limite do tempo. Das que a gente tinha, acabou. Então, só se alguém tiver, manda agora correndo. A gente tem 2 minutinhos. Então, isso aí. Te agradecer muito por ter vindo, adorei. A intenção era justamente essa, da gente entender como acessar a nossa mente de formas diferentes. Então, por isso, cada dia da semana eu estou trazendo uma forma diferente de acessar. E a meditação é incrível e é uma coisa que é fácil, dá para fazer sozinha. É claro que tem também, igual você faz, né, a parte terapêutica. E eu acho muito importante essa questão do acompanhamento, como você falou. Às vezes a gente acessa coisas que nem sempre a gente está preparado para lidar. Claro que isso, a meditação tem que ser bem mais profunda, né, para chegar. Exato, para chegar nisso. Mas é muito importante ter o acompanhamento de um profissional, um psicólogo, alguém, um psicanalista, algum terapeuta que te acompanhe para caso você acesse alguma coisa, você consiga lidar com ela, você tenha suporte para lidar com aquilo. Verdade. E eu queria te agradecer pelo convite, obrigada, parabéns pelo lindo trabalho. Adorei. Você tem uma linda semana, que eu vi ali os temas, eu acho que vai ser demais. E é isso aí. Para quem quiser continuar me acompanhando, tá ali o meu Instagram. Espero vocês, vão me contando. E qualquer dúvida pode nos mandar aqui em inbox que a gente vai direcionando, ok? Perfeito. Mas façam sem medo, coloquem na rotina. Vocês vão ver que os benefícios são incríveis. Maravilha. Obrigada a todo mundo que participou. A gente se vê numa próxima. Tchau, gente. Beijo. Beijo, querida. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.